Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja presente entre nós. Nós buscamos entendimento para fazer as reflexões da noite nas obras de Allan Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé é um sentimento de confiança que depositamos na realização de determinada coisa, que depende unicamente da nossa confiança em Deus e em nós mesmos. Portanto, podemos dizer que a fé é divina e humana. Humana por acreditarmos e divina por sermos inspirados e contemplados por acreditar. Nós temos dificuldades em definir o que é material e o que é espiritual. Geralmente, a gente tenta materializar o espírito quando precisamos espiritualizar a matéria. Envaidecemos muitas vezes tendo a presunção de acreditar sermos capazes de realizações que estão fora do nosso alcance, ou da nossa realidade, ou fora da nossa programação espiritual. Presunção essa que confundimos com a fé, que é um sentimento humilde, que é um sentimento íntimo, de confiança, de acreditar em algo que para muitos é inacreditável. Muitas vezes, nós costumamos dizer que somos capazes disso ou daquilo, trata só de uma presunção. Porque a fé é um sentimento inato ao homem, que devemos fazer germinar e crescer para que esse sentimento tenha força de realizações. Esse sentimento, ele tem mais um entendimento, tem um entendimento maior no seu sentido religioso. E quando Jesus passou pela terra e promovia curas, quando ele curava leprosos, cegos, deficientes, essas curas eram chamadas de milagres, eram consideradas milagres. Pois Jesus, um ser espiritualizado, um enviado de Deus, seria capaz de promover esses milagres. Só que logo depois, os apóstolos também faziam essas curas, esses milagres. Isso tornou-se possível pelo entendimento que eles tiveram com Jesus, ou pelos ensinamentos de Jesus, mostrando a eles que esses milagres nada mais eram do que o poder da fé que se depositava na realização dessas curas. Então, na verdade, o milagre é o poder da fé que se deposita na realização do que se pretende fazer. Veio do conhecimento que eles tiveram com os ensinamentos de Jesus. Quando temos confiança, quando acreditamos naquilo que é verdade, fica fácil de fazer as realizações. Nós conseguimos vencer desafios, quebrar resistências, vencer qualquer obstáculo. Isso vem do conhecer, do saber. Ao contrário, quando não temos conhecimento daquilo que acreditamos, essa fé, ela é falsa. Ela não nos dá sustentação. É uma fé que não promove realizações, que não chega às realizações. Porque se acreditamos naquilo que não conhecemos, essa fé é cega. É como uma casa sem alicerce que cai com as primeiras chuvas. Ao contrário de uma casa bem alicerçada que suporta ter tempestades. Levando isso para o nosso cotidiano, quando dizemos, por exemplo, que amamos alguém e não o conhecemos, na verdade estamos tendo apego àquilo que aquela pessoa representa. Estamos tendo apego à aparência, ao que ela nos proporciona. Dificilmente esse relacionamento vai dar certo, porque quando depararmos com as primeiras dificuldades, vai vir à tona quem realmente é aquela pessoa. A pessoa amada, na verdade, ela não existiu. Quando dizemos que conhecemos Jesus, quando dizemos que amamos Jesus e não conhecemos a sua grandiosidade, não raras vezes duvidamos dele quando ele não realiza as nossas vontades, quando ele não realiza os nossos desejos. O que quer dizer que não o conhecemos, que não conhecemos os seus propósitos. Que na verdade, quando passamos por dificuldades, é porque essas dificuldades elas são necessárias para a nossa evolução espiritual. Elas são dívidas adquiridas que temos que resgatar. Com a fé não é diferente. Se depositamos confiança naquilo que não conhecemos, essa fé ela não é verdadeira, ela não nos dá sustentação. Em uma das últimas reportagens da revista Veja,
trouxe uma reportagem que deu origem ao título da capa, que dizia o seguinte: o poder e o saber. Eu achei forte, expressiva a colocação. Poderíamos substituir a palavra poder por sabedoria. Esse significado está no dicionário. E a palavra saber por conhecimento. Poderíamos substituir o poder da fé pela sabedoria da fé. Ou substituir o poder da fé com o poder do conhecimento. A sabedoria da fé está no conhecimento daquilo que acreditamos, na verdade. Está naquilo que buscamos no verdadeiro. Isso é capaz de promover realizações, até mesmo curas através de uma pessoa comum, de um homem comum. Porque essa fé verdadeira vai ser a sustentação, vai ser a base. Como na narrativa de José Carlos de Luca, em o livro Alguém Me Tocou, ele buscou encerrar na narrativa no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48, em que diz o seguinte: conta a história de uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Essa mulher desesperada já havia gasto tudo que tinha com médico, remédios, e não havia alcançado a cura. O desespero dessa mulher era tanto porque ela sentia constantes cólicas e ainda sofria um preconceito que, na época em que ela vivia, acreditava-se que mulheres em período menstrual tornavam-se espiritualmente impuras, que elas não poderiam tocar ninguém e jamais serem tocadas. Imagina uma pessoa 12 anos nessa situação. E Jesus, quando caminhava no meio da multidão, essa mulher foi ao encontro dele, aflita, mas ardente em fé. E sem que ele percebesse, ela tocou a barra da sua roupa. E imediatamente o sangue parou de escorrer. Jesus afirmou que alguém o havia tocado porque sentiu que dele se desprendeu uma força, um poder. Ela procurou o mestre, falou porque havia tocado as suas vestes e informou que logo foi curada. E Jesus afirmou: minha filha, quem te sarou foi a tua fé. Vai em paz. A atitude daquela mulher em ir à busca de Jesus, em ir à busca da cura, foi movida pelo poder da sua fé. Foi acreditar na possibilidade dessa fé. O que possibilitou a sua cura, como afirmou Jesus, não foi tocar as vestes dele. Foi a fé que ela depositou naquele ato. Foi a fé no poder divino. Foi o entendimento que ela tinha que isso seria possível, que essa cura seria possível. A inércia, ela é inimiga da fé. Porque não adianta só a gente acreditar, nós temos que acreditar e ir em busca daquilo que acreditamos. Temos que caminhar com calma, com perseverança, resistindo aos obstáculos, caminhando, tendo fé, confiança e sermos caridosos nessa caminhada. Porque a fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes que nos dão sustentação. Temos que ter fé, ter esperança e usar a fé como um meio de alcançar os objetivos. Então, na verdade, a fé verdadeira está no conhecimento daquilo que aplicamos à nossa fé. Em outra passagem de Jesus pela terra, ele fez a seguinte colocação: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E aquele que crê em mim não terá sede. Jesus falou em crer. É o mesmo que ter fé, que confiar, que seguir os seus ensinamentos. Matar a sede, sairmos da ignorância, alcançarmos a verdade, o conhecimento. Porque só esse conhecimento é que é capaz de tirar a gente das dificuldades, para vencer os desafios. Na verdade, essas atitudes fazem com que a fé que depositamos naquilo que acreditamos, naquilo que precisamos, se torne real. Porque a fé verdadeira, ela é capaz de remover montanhas. Como já foi dito aqui muitas vezes, mesmo que seja pequena, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, se ela é verdadeira, ela vai dar base, ela vai dar sustentação, ela vai tornar realização. A gente tem que acreditar, ter firmeza naquilo que nós acreditamos
que possamos até ter o poder de fazer curas, porque a fé tem o poder, a sabedoria da fé tem esse poder. Nós temos que acreditar, ter fé, acreditar que somos filhos de Deus, guiados por Jesus para sermos pessoas felizes. Agradeço a Deus pela oportunidade do momento e a todos vocês pela atenção. Boa noite a todos. Vícios. Vício, a palavra vício, ela deriva do latim, do termo latim vitio, que significa defeito, falha. Os vícios, eles são hábitos que degeneram e que acabam por prejudicar o viciado e as pessoas que com ele convivem. O vício é o oposto da virtude. Segundo a antropóloga norte-americana Margaret Mead, a virtude é quando se tem a dor e a dor ela dá lugar ao prazer. E o vício é quando se tem o prazer logo seguido da dor. Quem de nós nunca se divertiu tomando bebidas alcoólicas ou tomou um porre para esquecer do problema? Se não for necessariamente com o álcool, pode ter sido através do cigarro, das drogas ilícitas, atacando a geladeira, se encharcando de café. Quem nunca teve uma fúria consumista e saiu comprando tudo que via pela frente, para logo horas depois se arrepender do ato feito? Ou que não buscou em diferentes parceiros sexuais sanar as ansiedades que tinha na alma? O fato é que o ser humano, ele busca a felicidade. E o prazer é a sensação que mais nos aproxima dela. O problema é quando o prazer, gostar muito, se transforma em dependência. E o prazer se transforma em dor. O vício é como se ele fosse um erro de cálculo em busca da felicidade. Pois nenhum de nós busca o sofrimento de forma consciente, de forma deliberada. Quando pensamos em vícios, a primeira coisa que geralmente nos vem à cabeça são as drogas. Mas não são apenas os consumidores das drogas ilícitas, como cocaína, crack, maconha, ou os consumidores das drogas lícitas, como álcool, cigarro, que estão sujeitos à dependência. Jogos de azar ou jogos virtuais, comida, sexo, compras, internet, até Facebook pode ser alvo da nossa compulsão, com direito à síndrome de abstinência pura. Os especialistas, eles são categóricos em afirmar que não existe sociedade sem drogas. E droga a gente entende como toda substância psicoativa, ou seja, que altera o funcionamento cerebral, incluindo a cafeína, que está presente no café, no chocolate, no refrigerante. Mas a gente pode estender esse conceito. Não existe uma sociedade sem vícios, pelo menos no nosso atual modelo, estágio evolutivo. Sejam eles vícios por substâncias diversas, por drogas diversas, ou os vícios comportamentais. O consumo de substâncias psicotrópicas, ela acompanha a história da humanidade. Acredita-se que já há 3.000 e 4.000 anos antes de Cristo se consumia ópio, maconha e álcool, com o intuito de amenizar angústias, tristezas e de até elevar aos deuses, segundo os psiquiatras autores da obra Dependência de Drogas. E essa teoria não é muito estapafúrdia, não, visto os dados estatísticos que temos na sociedade atual, com o elevado crescimento do consumo de drogas. A redundância foi proposital. Segundo o CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, em 2001, uma pesquisa realizada constatou-se que 19% da população brasileira já havia experimentado algum tipo de droga.
em 2005, essa pesquisa foi refeita e constatou-se que o número tinha subido para 22%. Nessa mesma pesquisa foi feito um ranking das drogas mais consumidas. Em segundo lugar, vinha a maconha com 8%, seguida de solventes, calmantes, estimulantes, cocaína lá embaixo com 3% e crack com 1,5%. E a droga mais consumida era uma droga lícita, o tabaco, com 44% de usuários do cigarro na população pesquisada. Isso porque o álcool não foi colocado na pesquisa. Porque no ano seguinte, em 2006, descobriu-se que 52% da população brasileira ingere álcool com frequência. E uma parcela de 25% deles tem problemas graves de saúde com o consumo excessivo de álcool. A última pesquisa, que já está cheia de número, parece, a última pesquisa que encontramos foi de 2012, na qual se verificou o consumo de entorpecentes e drogas lícitas e ilícitas no meio estudantil e com adolescentes a partir de 15 anos de idade. E descobriu-se que 10% dos adolescentes das principais capitais, de todas as capitais brasileiras, já haviam consumido ou consumiam algum tipo de droga ilícita. 70% deles, ou seja, em cada 10 estudantes, 7 já experimentavam ou faziam uso de bebidas alcoólicas. E apesar do objetivo da pesquisa não era avaliar os motivos que levam o jovem à droga, constatou-se que 17% deles afirmaram que nos últimos 12 meses, eles alegaram que já haviam se sentido muito sozinhos. Essa afirmativa do estado emocional do jovem, ela vem ser confirmada por Dartil Xavier, na sua tese de doutorado. Segundo ele, um dos principais motivos do jovem procurar algum consumo de qualquer tipo de droga é justamente a presença de distúrbios emocionais ou psíquicos. E segundo ele, o maior fator de risco são problemas familiares. Na pesquisa dele, ele acompanhou dependentes químicos de álcool e cocaína. E constatou que 80% deles possuíam problemas emocionais. E 44% já eram confirmados, já foram diagnosticados como depressivos, antes mesmo de se tornarem viciados. Por que estamos falando isso? Qual é a razão desses números, dessas colocações, dessas pesquisas? Que segundo o próprio pesquisador, o distúrbio emocional, geralmente proveniente mais frequentemente no seio familiar, é a porta aberta para a dependência. E ele ainda alerta que é como se a droga amenizasse os conflitos íntimos, emocionais do indivíduo. Segundo ele, teoricamente, se a pessoa for bem equilibrada, muito dificilmente ela se tornará independente. Hamed, no livro Renovando Atitudes, Psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele vem aprofundar nessa temática. Segundo ele, vício não é somente o consumo de tóxicos ou de drogas de origem natural ou sintética. O conceito é muito mais amplo. Vício é uma atitude mental de subjugação a pessoas e a situações. E ele nos explica como que isso se processa. Segundo ele, os nossos hábitos, eles são formados ao longo da nossa vivência, desde criança até o nosso momento atual, a partir da repetição. Eles são consolidados como hábitos a partir do processo de repetição. E atos que foram satisfatórios em dado momento da nossa vida,
tiveram o nosso estado emocional sob controle, a nossa ansiedade sob controle, essas atitudes elas tendem a se repetir, muito provavelmente. Por exemplo, uma criança, quando ela aprende desde cedo que quando ela chora, ela recebe alimento, ela mama. Provavelmente esse ato ele pode se reproduzir na fase adulta, através de uma forma inconsciente. Eu tenho um problema, eu preciso comer algo para me ajudar a resolver. É assim que inicia vários casos de obesidade, de compulsão alimentar. Inicialmente era um mecanismo instintivo para a própria manutenção da criança, mas ele, no adulto, ele se transforma num mecanismo de fuga devido ao medo do indivíduo de enfrentar uma situação estressante, uma situação conflituosa. Então ele foge por meio de alguma coisa prazerosa, como comer, quem não gosta. Tanto isso é verdade que, geralmente, quando estamos tensos, preocupados, a gente come mais. Outros indivíduos, eles vão ter esse mesmo processo, mas a partir de outros vícios, que vai ser o vício da droga, do álcool, do sexo, das compras, da internet, o vício que ele eleger como prazeroso, como compensatório. Então, todas as vezes que ele se encontrar numa posição de conflito, que ele não quer resolver, que ele não consegue, se sente inseguro para resolver, ele vai buscar numa situação prazerosa amenizar esse conflito emocional. Porque comer, gente, é muito bom. A gente esquece metade dos problemas. E esquece mesmo, entendeu? Através do sexo, através de tudo que é prazeroso. E é isso que o indivíduo inconscientemente ele busca. Ele busca nas situações prazerosas esquecer do problema, distrair do problema, por medo, por insegurança e enfrentá-lo frente a frente. Para facilitar esse raciocínio, que eu sei que é um pouco complexo, vamos fazer uma analogia, que eu não faço palestra sem fazer analogia, né? Imaginemos que temos dor de cabeça, por exemplo, e imediatamente tomamos um analgésico. A dor de cabeça ela pode ser causada por infinidade de fatores, desde uma tensão emocional até um tumor cerebral, por exemplo. E quando tomamos analgésico, nós simplesmente estamos tomando um paliativo, estamos melhorando o sintoma sem atuar na causa. O vício acontece da mesma forma. Ele busca, nas atitudes prazerosas que ele elege, o analgésico, para ficar com as emoções ajustadas, para esquecer do problema, da dor de cabeça, daquele conflito que ele tem, pessoal, particular, enfim, qualquer que seja. O problema é, o conflito continua lá. Ele está intacto, ele não foi trabalhado, ele não foi enfrentado. Então isso gera o ciclo vicioso. E é questão de tempo até o indivíduo cada vez precisar de doses maiores de analgésico, doses maiores de comida, de sexo, de drogas, até o espírito despertar para descobrir a coragem, para conquistar as virtudes que ele precisa para o enfrentamento daquela situação de vício. Ou seja, o vício nasce da insegurança, da falta de coragem do indivíduo em enfrentar situações novas. Ele simplesmente foge por vários mecanismos para não lidar com aquele problema que gera nele insegurança, medo de fracassar. Mas quando antes disso, uma colocação, Hamed, no livro As Dores da Alma, ele chega a dizer que o viciado ele é um conservador, pois ele não consegue aceitar o mundo e enfrentar o mundo da forma que ele se apresenta, pois segundo ele, o mundo o ameaça. Mas em que momento o vício começou a fazer parte da nossa vida? Quando ele iniciou? É Hamed mesmo que vem nos explicar isso. Geralmente, muitos de nós
aprendemos a ser dependentes desde cedo, principalmente quando fomos dirigidos por pais superprotetores, que através da repressão, travestida de superproteção, impediram o desenvolvimento do senso de autonomia e de independência da criança. A partir de gestos simples, como impedir que a criança escolha os seus próprios amigos, impedir que o adolescente escolha seus parceiros afetivos ou sexuais. Com isso, a criança se desenvolve, um adulto se transforma em um adulto inseguro, com um caráter oscilante, indeciso. Uma outra causa que a espiritualidade nos mostra, como um fator que desencadeia o vício, é em reencarnações pregressas, anteriores, o espírito ele pode ter convivido com outros espíritos em um estado muito intenso de desequilíbrio emocional. E essa vivência conturbada em desequilíbrio pode acarretar nele traumas. E assim que ele reencarna, ele tem uma tendência a uma inconstância emocional. O fato é, os vícios são manifestações externas de conflitos internos. E eles são causados pelo medo de enfrentar situações novas, e que podem ser nessa vida ou em outra. E geralmente o meio que isso ocorreu é o meio social e o meio familiar. Mas não são somente os vícios, como os que eu disse, de drogas, de sexo, comida, compras, que são tão perniciosos. Existem também os vícios comportamentais, que são tão perigosos e graves, só que são menos mencionados, que chegam a ser até ignorados pela sociedade. Mas de tão graves, eles merecem uma reflexão especial. Quais são eles? O vício de falar exageradamente, sem raciocinar, afastando-se do bom senso. O vício de mentir constantemente, tanto para nós como para os outros, para não entrarmos em contato com a realidade que a gente não quer enxergar. Vício de acharmos que estamos sempre certos, com medo que a insegurança apareça, a insegurança que existe na gente apareça. Medo de criticar e de mal julgar as pessoas. Vício de criticar e mal julgar as pessoas, simplesmente para diminuí-las, reduzi-las, tornando-nos melhores e maiores que elas. Medo de gastar, vício de gastar exageradamente, sem necessidade, para distrairmos de tomadas de decisão importantes na nossa vida. Vício de trabalhar excessivamente, sem pausa, para que a gente distraia intimamente de conflitos sérios que temos, mas que não temos coragem de enfrentar. Vício da lamentação, de sempre nos colocarmos como vítimas da vida para recebermos a atenção dos outros. Eu acho que eu falei todos. Mas um dos vícios, Irmã Sidufo, ela chama a atenção no conjunto de todos esses vícios, que se eu falei tudo são 7. Irmã Sidufo, ela chama esses vícios e ela realça, falando que a indisciplina verbal, porque todos eles, a maioria, tem o verbo como meio. Né? Segundo ela, a indisciplina verbal, principalmente na crítica e no julgamento que a gente faz dos outros, é um dos vícios mais envelhecidos do espírito humano e que é urgente o tratamento dele. Podemos perceber
que aqueles vícios de drogas, de álcool, de sexo, eles são muito notórios. Todo mundo percebe. A gente liga o jornal, vê a Cracolândia lá em São Paulo, vê a situação daquelas pessoas, é chocante, é notório. A gente percebe que elas precisam de tratamento, de orientação. Mas os vícios comportamentais também são de alta gravidade. Só que muitas vezes são ignorados por nós, pela sociedade. Às vezes a gente até dá uma conotação positiva para um vício dele. Falando, não, fulana, ela não é fofoqueira, ela sai bem informada. É como se aquele vício, as drogas, o sexo, o jogo, fossem tumores que está na mão, na boca, no pé, em áreas bem visíveis, que nos chocam, que mostram que aquela pessoa precisa de um tratamento. Mas os vícios comportamentais, que muitas vezes a gente ignora e não dá devida atenção, é como se fossem tumores localizados nos nossos órgãos internos, que estão longe dos nossos olhos. Nem sequer lembramos que eles existem, não identificamos. Mas quando eles aparecem, nos primeiros sintomas, geralmente são mais letais, já estão em estado grave. Os primeiros, sim, precisam de tratamento, mas muitas vezes a gente se encontra com os vícios internos em uma condição muito mais grave e nem nos tocamos disso. E só vamos perceber quando chegamos no mundo espiritual através do desencarne. E aí vamos nos deparar com situações lamentáveis. E pensando, mas como? Eu, espírita? Palestrante ainda? Jamais. Mas por quê? Porque alimentamos o nosso vício nas atitudes corriqueiras, sem usarmos o conhecimento que temos através dos livros, através das palestras, através da doutrina espírita, em benefício de nós próprios. Nós somos exímios em identificar o tumor ou o defeito de cada um. Mas a gente não consegue usar essa mesma perspicácia para nós. Nós não nos percebemos. E é aí que a gente vai perceber lá no mundo espiritual, através de diversas sessões de terapia, isso consta em vários livros, o Soraya depois pode orientar vários livros que contam essa realidade, que a gente alimentou os tumores através dos olhos vigilantes, da língua maledicente, dos ouvidos curiosos, dos pensamentos menos dignos. E vamos pensar, o pobre coitado lá da Cracolândia, talvez este seja curado muito mais rápido do que nós. Porque o problema dele já está exposto, todo mundo está vendo. E o nosso não, está bem escondido. É como se nós fôssemos um vaso caiado por fora e podre por dentro, conforme nos disse Jesus. A quem muito é dado, também muito será cobrado. Mas como vamos sair desse ciclo vicioso de maledicência, de droga, de álcool, de sexo, do julgamento alheio, da curiosidade da vida dos outros? Como que a gente sai desse ciclo vicioso? Respondendo a pergunta simples. Por que eu me permito ser dependente disso? Por que eu sou dependente do cigarro, do álcool, das drogas, da fofoca, do meu filho, do meu marido, da minha esposa? Quais as circunstâncias que me levam a beber? Quais são os estados emocionais que me levam a buscar na comida alívio? Por que eu critico tudo e todos? Por quê? Qual é a razão? Qual é a frustração que existe em mim que eu busco me satisfazer na realização dos meus filhos? Que carência é essa que eu tenho, que eu preciso me sentir preenchida com a presença do meu marido? Quais são os verdadeiros sentimentos que eu possuo
que me faz assim, ficar satisfeita em falar da vida alheia. Somente buscando o autodescobrimento, voltando a olhar para dentro da gente para saber, descortinando quais os verdadeiros sentimentos que impulsionam a tomada das nossas atitudes, porque que sentimento que fez que eu tomasse essa atitude ou aquela outra, que eu respondesse fulano com agressividade, que eu desenhasse ciclano. Somente sabendo quais são esses sentimentos verdadeiros que temos, é que vamos conseguir atuar na causa das dores, dos nossos conflitos. E vamos perceber que muitas vezes a maledicência é causada pela nossa inveja que temos do outro. Vamos perceber que o consumo excessivo de cigarro ou de comida é causado pelo medo que a gente tem de enfrentar situações novas, pela insegurança que a gente tem, por acharmos que não somos capazes, um complexo de inferioridade. Vamos perceber que a busca pelo entorpecente é causada por uma rebeldia, por não aceitarmos o contexto familiar e social no qual nos inserimos nessa encarnação. E rebeldia é sinônimo de excesso de orgulho, de não aceitarmos as coisas se não forem do jeito que a gente quer. Ou seja, descobrindo quem realmente somos, vamos perceber que o problema não está na comida, não está na bebida, não está no sexo, não está nem nas drogas, já que as drogas agora, a maconha está sendo até, o extrato da maconha está sendo utilizado para o tratamento de convulsão de crianças com alteração neurológica. O problema é a forma como utilizamos dessas substâncias para fugir dos nossos conflitos íntimos. Para deixar o clima mais ameno, vou contar uma pequena historinha. Ela é intitulada 3 Leões. Numa floresta, existiam 3 leões, que viviam em harmonia com todos os outros habitantes da floresta. E, logo em seguida, chega o macaco. O macaco, ele era o responsável, foi o eleito representante dos súditos. Veio conversar com os 3 leões, pois havia surgido uma dúvida entre os súditos, que era saber qual era o leão que era o maior rei, o rei dos reis. Pois numa floresta não poderiam ter 3 reis. Então eles gostariam de saber qual o rei que eles deveriam render homenagens. Os leões se estranhavam, os 3 tinham a mesma idade, tinham a mesma força, não tinha muita diferença entre eles. E o impasse foi formado. Através de várias discussões, de várias colocações, os súditos tiveram uma ideia. E lá vai o macaco falar com os leões. E falou: eles decidiram. A gente já sabe como a gente vai eleger o rei dos reis. E os leões respondem: através da montanha difícil. Montanha difícil? A montanha difícil era a montanha mais alta que havia na floresta. Vocês 3 vão subir. Aquele que primeiro chegar no alto da montanha vai ser o rei dos reis. Os 3 acharam muito justa aquela colocação, porque eles eram amigos, eles não queriam brigar, nem nada do tipo. E no dia atrasado, no dia marcado, foram lá fazer a competição. Toda a bicharada ficou ao redor da montanha na expectativa de saber qual seria o rei dos reis. E o primeiro leão foi lá, tentou, não conseguiu, foi derrotado. O segundo leão foi, tentou, não conseguiu, foi derrotado. O terceiro leão foi, tentou, não conseguiu, foi derrotado. E aí foi aquele alvoroço. Os 3 leões haviam tentado e não conseguiu. Quem seria o rei dos reis? E aquele burburinho, aquele impasse, de repente vem a águia. É uma águia idosa, mas muito sábia. E ela: eu já sei quem vai ser o rei dos reis. Mas como que você sabe? Então, simples assim. Enquanto eles estavam subindo, eu estava sobrevoando, avaliando a performance deles, né? E eu escutei o que cada um disse quando foi derrotado.
primeiro disse, tudo bem, montanha, você me venceu. O segundo disse, tudo bem, montanha, você me venceu. E o terceiro disse, tudo bem, montanha, você me venceu por enquanto. Porque você já chegou no seu tamanho final, mas eu ainda estou crescendo. E foi eleito rei dos reis. Nós podemos perceber, através dessa pequena fábula, que nós temos montanhas enormes de problemas, de conflitos, de vícios, de imperfeições, de sentimentos negativos que a gente guarda e que são a causa de tudo que nos acontece, de todo o sofrimento que nos acontece. E que essas montanhas parecem realmente intransponíveis. Mas como o Leão disse, nós ainda estamos crescendo. Nós ainda não chegamos ao ápice da nossa performance, da nossa capacidade, do nosso potencial. Somos espíritos a caminho da evolução, compatível com a criatura humana. Então, devemos sim tentar voltar o olhar para dentro da gente, tentar melhorar. Se quebrarmos a cara, voltamos de novo, estudemos de novo, tentamos de novo, porque nós vamos transpor todas as montanhas de dificuldade que a gente tiver. Pois a lei do progresso, ela é inexorável. Que possamos compreender que a autonomia ela está diretamente relacionada com o nosso conhecimento íntimo e com as nossas conquistas internas. E que devamos olhar, voltar o olhar para dentro de nós e buscar a independência, a nossa independência perante coisas, perante as pessoas, entendendo que é no exercício da liberdade que encontramos a chave para a felicidade. Muito obrigada a todos pela atenção.